Vamos começar agora uma das partes mais importantes, né, do tratamento de dislipidemia, que é o tratamento farmacológico, começando por a boa e velha estatina, né? Então, primeiro, quando é que eu tenho que tentar? Estou com um paciente com LDL alto, fora da meta. Quando é que primeiro eu vou tentar mudança de estilo de vida? Dieta, exercício, tudo aquilo que a gente falou na aula anterior. E quando é que eu vou direto para a estatina mais mudança de estilo de vida? Então, tá aqui. Se o paciente for de baixo ou intermediário risco, eu posso tentar mudança de estilo de vida ali por 3, 6 meses, dependendo, né? Baixo risco, 6 meses, intermediário risco, 3 meses. Se o paciente é de risco alto ou muito alto, exemplo, o paciente já teve um infarto prévio, acabou. Estatina no minuto zero, sempre com mudança de estilo de vida. Não é estatina ou mudança de estilo de vida, é sempre os dois juntos, certo? Qual o resultado que a gente quer quando a gente trata um paciente com LDL alto? É só baixar o LDL? Não é. O que eu quero é isso daqui. A causar angina no paciente, não. Eu quero diminuir isso. Eu quero diminuir evento clínico, eu quero diminuir infarto, eu quero diminuir revascularização, eu quero diminuir AVC. É isso que eu quero. No paciente que ainda não tem evento cardiovascular, eu quero diminuir o surgimento de doença clínica. Eu não quero só diminuir o LDL. Porque o que se viu ao longo dos estudos é o seguinte: o LDL, de fato, quando ele vai caindo, quanto mais ele cai, melhor. A gente vai ver, não se sabe ainda o limite inferior, né, que pode chegar, mas quanto mais ele cai, melhor. O que se viu em outras coisas foi que nem sempre é assim que acontece. Por exemplo, tem muita droga que sobe o HDL, diminui desfecho, não diminui. Tem muita droga que diminui triglicerídeo, diminui infarto, derrame, não diminui. A gente indo para outras áreas agora, pressão alta, né, hipertensão. Tem muita droga que diminui a pressão e não diminui AVC, insuficiência cardíaca e tal. Então a gente tem que saber o que é desfecho duro, né, que a gente chama hard endpoint, que de fato muda a vida do paciente, e o que é ali surrogate endpoint, que a gente chama que são desfechos substitutos, é resultado de exame, alteração no eco, tal, né? Então, o que a gente quer é isso, é diminuir hard endpoint, é desfecho relevante, que o paciente sente diferença na vida dele. Não, eu tive menos infarto, eu estou internando menos e assim por diante. As estatinas, de todas as medicações que existem para alterar perfil lipídico, as estatinas definitivamente são as que têm a maior evidência de reduzir desfecho clínico. Tem muita dúvida, não. Como é que as estatinas funcionam? A gente já falou lá no começo, mas é sempre bom repetir, né? Se a gente for pensar que o LDL é essa bolinha aqui, o LDL não consegue entrar lá dentro do hepatócito de boa, ele tem que primeiro se ligar ao receptor do LDL, entra essa combinação de receptor de LDL com LDL dentro da célula, o receptor do LDL deixa o LDL lá dentro e volta para a superfície, ele fica indo e voltando dezenas, centenas de vezes. Quando o LDL chega lá dentro, ele pode, né, liberar o colesterol lá dentro do hepatócito, e esse colesterol vai poder ser usado para fazer várias coisas, sintetizar ácido biliar, sintetizar VLDL, assim por diante. Usar na própria membrana, né, celular, e assim por diante. Lembrar que o hepatócito não consegue só colesterol através dessa via. Tem outra via, que é a produção endógena dentro do próprio hepatócito do colesterol. Para isso, vai depender dessa enzima aqui, HMG-CoA redutase, que por sua vez é a enzima que é inibida pelas estatinas. Aí é o pulo do gato das estatinas. O que é que acontece? O hepatócito precisa de colesterol como matéria-prima, certo? O colesterol pode vir de duas vias, ou de produção interna, é a primeira via, ou dessa captação aqui via receptor de LDL. Na hora que eu inibo essa parte, o hepatócito fala, ó, estava recebendo aqui de duas vias, agora só estou recebendo de uma, basicamente. A casa caiu, eu estou precisando aqui de matéria-prima para fazer o que eu faço, né? Ácido biliar, assim por diante. Está faltando matéria-prima de uma via. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar mais da outra. Então, vai aumentar a quantidade de receptor de LDL aqui na superfície do hepatócito, bastante. E quanto mais receptor de LDL tem ali na superfície do hepatócito, mais LDL ele consegue tirar do sangue. Na hora que ele tira o LDL do sangue, o que é que acontece? Na hora que eu faço a dosagem no sangue do paciente, o LDL vai ter caído, que é o que a gente quer, em última instância, certo? Então, é isso. As estatinas vão inibir a HMG com a redutase. Com isso, vai reduzir a produção de mevalonato. Aí é detalhezinho que, vez por outra, alguma prova mais capciosa pode pedir. Isso gera redução de risco cardiovascular? Gera. Tem esse clássico trial aqui, né, o CTT, Cholesterol Treatment Trialists, que eles juntaram vários estudos de estatina e viram que para cada 40 miligramas
por decilitro de redução do LDL, a mortalidade total diminuía em 10%. Isso basicamente por redução de infarto. As estatinas diminuem mortalidade geral, diminui coronariopatia aguda, diminui AVC, diminui necessidade de revascularização coronariana. Então, show de bola, né? Há um limite inferior, tipo, não pode ficar abaixo de 40 o LDL, aí é perigoso. Não tem, na verdade, né? Existia essa dúvida antigamente, tinham diretrizes antigamente, até falavam, olha, evite LDL abaixo de 40, mas surgiram os inibidores de PCSK9 nos últimos anos, que a gente vai comentar numa aula específica, e com essas medicações conseguiu-se jogar o LDL para 30, 20. E o que tem se observado nos estudos de médio prazo é que isso não trouxe grandes malefícios para o paciente, foi uma coisa bastante segura, então não se sabe. Não se sabe. Dr. Brown, que todo mundo fala, diz, olha, LDL quanto menor, melhor. Né? Isso ele já fala há décadas já. Então, realmente a gente não sabe qual é o limite inferior. A evidência que estatina reduz tamanho de placa tem. Vários estudos, Reversal, Saturn, Asteroid, Stable, vários estudos mostrando que sim, a estatina consegue diminuir o tamanho de placa. Através de que mecanismos as estatinas reduzem risco cardiovascular? Não é só através de diminuição do LDL. Lógico, diminui o LDL, diminui todo aquele processo de formação que a gente viu lá nas primeiras aulas. Mas também vão reduzir inflamação, e a gente sabe que quanto mais inflamado o paciente, quanto maior a PCR, aquela coisa toda, maior a tendência da placa se desenvolver ou até estabilizar, e tem diminuição também de trombogenicidade. As estatinas vão reduzir PCR, isso aí foi visto no trial Jupiter, vão aumentar a quantidade de colágeno na placa, a gente sabe que isso é bom, e diminuir também o componente inflamatório da placa, a gente também sabe que isso é bom, quanto mais linfócito, macrófago ali dentro da placa, pior. Qual o impacto das estatinas sobre o LDL? A gente já mostrou, né, essa tabela mostrando a correspondência das doses das estatinas. E aí tem a regra dos 6%. A regra dos 6% é o seguinte, a cada dobrada adicional que você faz na dose da estatina, o LDL tende a cair mais 6%. Então, exemplo prático, eu estou com um paciente de 57 anos, hipertenso diabético, que vem para consulta de rotina e está usando Simva 20 mg por dia. Traz exames que mostram LDL 90 mg por decilitro, certo? Aqui só voltando, como o paciente é diabético, ele é no mínimo, de risco cardiovascular moderado, mas já tem 57 anos, já é hipertenso, então assim, não precisa nem de score de risco não, esse paciente aqui vai dar como alto risco. Se é alto risco, a meta do LDL aqui está fora, deveria estar abaixo de 70. A pergunta é o seguinte, o paciente está usando simvastatina de 20. Se eu subir a simvastatina de 20 desse paciente para 40, eu devo resolver a parada? Não devo, porque a cada dobrada de dose, se eu sair de 20 para 40 eu dobrei, eu devo diminuir 6% o LDL. 6% de 90, não fiz o cálculo antes não, mas vai dar, sei lá, 4 em uns quebrados, 5, ou seja, vai sair de 90 para 85. Não está na meta ainda abaixo de 70. Então não vai adiantar aumentar a simvastatina. Contudo, se eu colocar aí uma rosuvastatina 20, 40 mg, aí a redução vai ser bem mais importante. Pode ser que ele entre em meta sim. Então o que é que eu faço para atingir a meta desse paciente? Eu vou trocar para estatina de alta potência. Aumentar para 40 mg não vai dar certo. Aumentar para 80 mg de simvastatina a gente não usa mais essa dose. Eu vou comentar daqui a pouco. Manter a dose da simvastatina, o paciente vai ficar fora de meta. E só a atividade física não vai diminuir de forma relevante o LDL. Então eu vou ter que trocar para uma estatina de alta potência. Ah, Eduardo, mas como é que eu sei o que é estatina de alta potência? Está aqui o resumão. Ó. Basicamente, decora o que é alta potência. A alta potência é Atova 40 ou 80 mg por dia, ou Rosuva 20 ou 40 mg por dia, ou a combinação de estatina de dose moderada com ezetimiba 10 mg, certo? O resto, ele geralmente não pede a diferença entre baixa e moderada potência. O que ele pede é alta potência ou não é alta potência. Então, alta potência são esses três, basicamente todos os outros são potência mais baixa, né? E aí, como é que eu vou escolher a dose da estatina? Basicamente, se o paciente for de risco alto ou muito alto, já infartou antes, eu já vou entrar de cara com estatina de alta potência. Se for um paciente de risco moderado, geralmente a gente começa com estatina de moderada potência, né? Essas doses aqui de baixa potência, tipo Simva, só 10 mg e tal, geralmente a gente não faz, né? Geralmente já começa com Simva 20, 40 mg, enfim. A dose de 80 mg por dia de simvastatina está cortada, não se usa mais, porque causava muito miopatia, já tem 10 anos que não se usa mais. Paciente com síndrome coronariana aguda deve receber estatina de rotina? Sim, deve receber de rotina. E a medicação deve ser iniciada precocemente. Já foi visto por estudos que quando o paciente sai de alta em uso de estatina, a chance de daqui a um ano ele estar usando a estatina é bem maior do que se você prescrever pela primeira vez na alta estatina.
O resumo dos efeitos das estatinas sobre os lípidos são o seguinte: diminui LDL, é o efeito principal, aumenta HDL, não muito, mas aumenta, diminui triglicerídeo. E ainda, um detalhe importante é o seguinte: essas modificações que tem no HDL, no triglicerídeo, isso não parece diminuir risco cardiovascular. O grande efeito realmente é a diminuição do LDL. Qual o principal efeito colateral das estatinas? A gente vai ter uma aula só sobre efeito colateral, mas o principal é miopatia, dor muscular, fraqueza muscular, a gente vai comentar em detalhes isso depois. Aí você fala, opa, se o principal efeito colateral é esse, eu acho que é bom eu ficar dosando CPK em todo mundo antes do tratamento, certo? Não. Não é assim, você não precisa ficar dosando de rotina, isso já caiu várias vezes no TEC. Então, quando é que eu vou dosar CPK pré-tratamento? Se o paciente tiver alguma dessas situações, ó, o paciente já usou estatina antes e teve dor com a estatina, é interessante. O paciente tem história familiar de miopatia, o pai usou e teve uma mialgia danada com estatina, alguma coisa do tipo. Ou se o paciente estiver usando medicações que interagem com as estatinas. Eu vou falar daqui a pouco quais são. Começou o tratamento, o paciente está de boa, não tem por que ficar dosando CPK toda a consulta, né? Nada do tipo. Você vai dosar se o paciente aparecer com sintoma. Ah, estou reclamando de dor aqui na perna. Não, vamos dosar. Se você for aumentar a dose ou se você for introduzir medicações que podem interagir com as estatinas. Como, por exemplo, aqui é o seguinte, as estatinas elas são metabolizadas por vias diferentes e tal. A simvastatina, que é o que a gente mais tem no SUS, né? Ela é metabolizada pelo citocromo CYP3A4. Puta, que negócio chato. Resumindo, a maioria das medicações que a gente usa em medicina são metabolizadas pelo fígado, pelo citocromo, metade mais ou menos é por esse citocromo aí, CYP3A4, é bem conhecido. Beleza, o que existe é o seguinte, você toma a simvastatina, ela está atuando no seu corpo, e esse citocromo aqui, ele vai metabolizar essa simvastatina e vai deixar ela inativa. Então, resumindo, coisas que inibem esse citocromo, como esses 6 A's que a gente vai mostrar agora, vão subir o nível da estatina, então vai causar mais efeito colateral. As medicações do slide seguinte, eles vão fazer o contrário, eles vão ativar esse citocromo. Então, se vão ativar, a simvastatina vai ser mais quebrada, né, mais inativada, e aí o efeito dela vai diminuir. Então, os 6 A's que inibem o citocromo e, por isso, aumentam os níveis das estatinas. A de amidarona, que a gente usa muito, a de antagonista de canal de cálcio, que a gente usa demais, amlodipina, etc. As de azitromicina e outros macrolídeos. A de antidepressivo, tipo fluoxetina, a de inibidor, né, antagonista da protease, que usa-se muito em HIV, e a de antifúngico, fluconazol, cetoconazol, etc. Então, o paciente está usando alguma dessas medicações e vai entrar estatina no meio, dosa um CPK, porque aí a chance de ter efeito colateral já é maior. Do outro lado, você tem o Redução Futebol Clube, né, RFC, que são as medicações que vão ativar aquele citocromo e aí com isso vai diminuir o nível sérico das estatinas, que é o que? R de rifampicina, né, classicamente usado no tratamento de tuberculose, F de fenitoína e fenobarbital e C de carbamazepina, essas medicações aqui muito usadas pelo pessoal da neuro, né, como você sabe bem. Então sempre fica ligado, se está usando um dos 6 A's ou algum do RFC, Redução Futebol Clube. Então, ó, medicações indutoras do citocromo, como essas que a gente viu agora, fenitoína, fenobarbital, tá, pode diminuir em até 90% o nível sérico da estatina, ou seja, é como se você estivesse tomando água, né? E fígado, resumindo, um dos efeitos colaterais que pode ter da estatina também é hepatotoxicidade, subtransaminase, subbilirrubina. Eu devo ficar pedindo TGO-TGP de rotina para esse paciente? Não devo pedir de rotina no segmento, se o paciente já está usando, mas para o paciente que não usa estatina ainda e você vai iniciar, se eu vou iniciar, aí sim a diretriz brasileira diz que é bom você dosar transaminases. Então é isso, está lá o paciente na sua frente, certo? Vou começar a estatina. Paciente totalmente assintomático, não usa medicação nenhuma, não sente nada tal. Eu tenho que pedir CPK para esse paciente? Não tenho. O paciente não relata queixas musculares, na família não tem ninguém que teve problema muscular. O paciente não usa nenhuma medicação, então pronto, CPK não vou pedir na primeira, antes de começar a estatina. TGO, TGP, vou pedir, é o que diz a diretriz. O paciente volta com os exames, tudo ok e tal, prescrevi estatina. Daqui a 3 meses ele volta para a gente ver, né, como é que tá, se deu bem e tal. Tenho que voltar a pedir CPK? Não tenho, só se aparecer sintomas, se eu for introduzir alguma daquelas medicações que interagem e tal. Tenho que pedir TGO, TGP para esse paciente de rotina no segmento? Não tenho. Eu só vou pedir via de regra, por exemplo, se o paciente tiver algum sintoma que eu possa pensar em hepatopatia. O paciente ficou equitérico, o paciente está com hepatomegalia dolorosa, enfim, alguma coisa do tipo, certo? Então fica ligado, CPK de rotina não, TGO e TGP de rotina antes de começar, mas depois que começou, aí só se tiver algum problema ali no meio do caminho.